Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui nosso momento estratégico? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a sexta etapa, né? Para fazer o nosso planejamento estratégico, o nosso trabalho. Vocês já fizeram o briefing, já me passaram. Vocês provavelmente já viram as notas. Há aqueles que ficaram contentes, há aqueles que não ficaram contentes, mas é só continuarmos estudando, continuarmos nos dedicando, não é isso? A gente está chegando na sexta etapa e é quase a parte final para vocês já me entregarem o trabalho finalizado do planejamento estratégico de negócios que a gente está realizando, não é isso? O que é essa sexta etapa? É aquele nosso plano de ação, é a elaboração do plano de ação, tá? Na prática, o que é o plano de ação? É aquele documento que está após o plano de negócios, vem um documento em anexo assim, junto, escrito plano de ação, tá? A elaboração do plano de ação. Esse plano de ação é a parte prática do planejamento estratégico, ou seja, eu tenho planejamento estratégico e eu vou concretizar esse planejamento estratégico na prática. Eu vou trazer algo do abstrato para o concreto, né? Eu vou trazer a ideia daquele documento estratégico, plano estratégico, para a prática, tá? É a implementação desse nosso plano estratégico, é a implementação da estratégia, é como eu vou fazer essa estratégia acontecer. Como que a gente pode conceituar isso? Dizendo que é como a elaboração do plano de ação é como será materializado o planejamento estratégico, ou seja, como que o plano estratégico vai vir ao mundo, porque antes ele está só escrito, né? Antes ele está só elaborado, ele está só planejado, além na cabeça de vocês, no nosso documento, tá? Mas é mais simples um pouco de explicar o plano de ação quando a gente utiliza uma das ferramentas que eu introduzi em aulas antigas para vocês, chamada uma ferramenta que a gente utiliza chamado 5W2H. Vocês lembram dessa ferramenta 5W2H? A gente incutiu aí no trabalho de vocês, no plano de vocês, e hoje a gente vai falar sobre essa importante ferramenta, tá? Que se o plano de negócios de vocês, o plano estratégico de negócio de vocês, não tiver essa ferramenta, se não for utilizada essa ferramenta, a gente vai ter alguns problemas. Por quê? Porque essa ferramenta é como se fosse um checklist de determinadas atividades que vocês vão realizar, certo? Esse 5W2H, ele tem esse nome, por quê? Porque ele apresenta 5 palavras do checklist que começam com a letra W, né? E 2 palavras que começam com a letra H. Por isso que a gente denominou 5W2H. Tá? A gente encontra isso na nomenclatura aí 5W2H por causa disso. E o que vem a ser essas palavras, gente? Primeiro, essas palavras são do inglês, né? Primeiro começa com what. E o que seria o what? Simples, o que fazer, né? O segundo W significa why, ou seja, por que fazer, né? O terceiro W é aquele where, onde fazer. O quarto, when, quando fazer. O quinto, who, quem vai fazer, a quem que eu vou dar essa atividade. Agora vamos para os dois Hs. O primeiro H é de how, ou seja, como eu faço isso? Como eu vou fazer essa implementação? O último é o how much, o último H é o how much de quanto custa isso? Quanto vai ser obrigado, quanto que a empresa vai ser obrigada a investir para ter esse retorno, tá certo? Vamos verificar cada letra agora?
é assim, ó. O primeiro what o que será feito, né? Esse o que será feito, gente, é o tema do plano de vocês, tá? É o tema do plano de vocês, é o tema do plano estratégico de vocês. No trabalho, no material de vocês, tá escrito aí, eu coloquei alguns exemplos de tema para vocês, que tá lá, o primeiro tá assim, ó, plano estratégico de desenvolvimento de produto ou serviço. Por que que é o tema? Porque assim, ó, se eu quero atingir um mercado diferenciado, um mercado que eu atuo de forma diferenciada, eu posso criar um produto novo, né? Ou agregar valor a um produto ou um serviço já existente. E por que que eu faço isso? Para conseguir aquele marketing share, para conseguir aquele share, para conseguir aquela rentabilidade no final do ano, não é isso? Eu trago um produto novo, acrescento, se o produto já existe ou se o serviço já existe, eu acrescento algum valor nesse serviço, comunico esses valores para o meu cliente e o meu cliente vai consumir isso, não é isso? Então, é o que eu estou fazendo, né? Se a minha estratégia for lançamento de produto, desenvolvimento de serviço, melhoras de produto, é aqui que eu começo a elaborar a estratégia, tá certo? Depois, eu coloquei como plano estratégico a melhora de processo, gente. Por quê? Vejam bem, se eu quero uma rentabilidade maior, às vezes pode ser que eu não precisa trazer um novo produto ou um novo serviço. Simplesmente eu melhoro o processo de produção desse produto. Eu melhoro a minha linha de produção, tá certo? De que forma, professor? Às vezes informatizando a linha, né, trazendo outras novidades, outras inovações para a linha, para o processo, às vezes modificando a qualidade através de uma nova matéria-prima não utilizada, né, às vezes fazendo um treinamento para o pessoal da linha de montagem, da linha de produção, né? Ou seja, eu melhoro o processo, eu não melhoro necessariamente o produto em si. É claro que quando eu melhoro o processo, provavelmente eu vou estar melhorando o produto. Mas o produto não mudou. O que mudou foi o processo de realização, o processo de produção daquele produto, né? Pensem sempre numa linha de montagem. Eu melhoro o processo na linha de montagem. Quando eu faço isso, eu dinamizo o processo e aí eu posso produzir mais, com uma forma com mais qualidade. E aí eu vou repassando isso para o meu consumidor. Meu consumidor percebendo isso, ele vai consumir o meu produto ou o meu serviço e vai me dar uma rentabilidade maior, tá? Depois, para o pessoal de RH, o que a gente colocou como estratégia? O plano estratégico de desenvolvimento corporativo. O que seria essa estratégia de elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento corporativo? Simples. Quando eu faço aquele trabalho em equipe render mais, quando eu dou um treinamento específico para a minha equipe, para os meus colaboradores, tá? Cuidado com a palavra empregado, tá, gente? Porque a palavra empregado pode ser usado de duas formas. Às vezes, numa forma bacana, estou empregado, e às vezes de uma forma pejorativa. Ah, esse aí é meu empregado, né? Então, tomem cuidado com essa palavra, tá? No trabalho de vocês eu não quero empregado, eu quero colaboradores, tá certo? A empresa de vocês é formada por colaboradores. Então, nesse plano estratégico de desenvolvimento de RH, eu verifico que a minha estratégia é uma estratégia interna, não é uma estratégia externa. Eu vou melhorar a minha seleção, o meu recrutamento para os novos colaboradores que entram, tá certo? É uma estratégia interna. Tá? Eu vejo essa elaboração de uma melhora nos recursos humanos, uma melhora de condições de trabalho, de inovação, de o que a pessoa busca no trabalho, né? Do que ela precisa naquele trabalho, condições de trabalho, será que às vezes é o salário ou será que às vezes é a condição de trabalho que ela prefere? Não é isso? Depois eu coloquei para vocês lá, para o pessoal de finanças, o plano estratégico de adequação de investimento e retorno de finanças. O que é isso? Eu posso criar
um aplicativo ou criar um modelo estratégico dentro do departamento de finanças que otimiza o meu tempo, que faz um processo de verificação de investimento e retorno de uma forma mais concreta, mais coesa. Para isso, eu contrato às vezes um técnico de informação, um técnico de inovação e falo assim, poxa, desenvolve um trabalho, desenvolve um programa para melhor gerir as minhas finanças. Eu quero investir em outras áreas, tá? Então, é aqui que entra, tá? Aqueles relatórios financeiros de uma forma mais assertiva, tá certo? Pode ser que eu esteja perdendo dinheiro, eu como empresário, como chefe de uma empresa, ou como CEO, ou coisa do tipo, porque simplesmente os relatórios chegam com, às vezes, alguns erros, alguns vícios. E aí eu verifico isso através de um planejamento estratégico voltado para finanças. Investimento e retorno, investimento e retorno. Pode ser uma estratégia do meu plano estratégico, uma estratégia interna, que vai estar lá no plano financeiro. Tá certo? O pessoal de comunicação tem bastante exemplo, né? A gente pode fazer um plano de comunicação onde a estratégia é elaborar uma imagem positiva para a empresa ou para a marca do produto específico, né? Aí é o departamento de marketing que vai cuidar disso, né? Qual que é a estratégia? A estratégia é, conquistar X% do share aí no mercado. E para isso, nós precisamos investir em comunicação. Para quê, professor? Para solidificar a nossa marca na mente do consumidor. Tá certo? Para ele lembrar da nossa marca na escolha do produto ou serviço. Tá? Para solidificarmos a nossa marca, para criarmos uma imagem positiva. É um planejamento estratégico que a gente verifica no 5W2H também. Tá certo? O que vocês precisam entender é que todas as fases do 5W2H, elas precisam ser descritas. Descritas de forma clara, objetiva, tá certo? Para evitar possíveis ruídos na comunicação. Tá bom? Tarefa e ação. Eu vou descrever o feito, o que deve ser feito, de que forma deve ser feito, e o nome, né, da tarefa, o nome da ação. Tá certo? Vamos para o segundo agora, para o segundo W. Tá? O segundo W é aquele why. Esse why é interessante porque é ele que vai fundamentar o plano de ação de vocês, o plano estratégico de vocês. Porque esse why é o porquê eu devo fazer isso. É uma justificativa do meu plano estratégico de negócio. É uma justificativa do meu plano de ação. Será que eu implantando esse plano de ação, implantando esse plano estratégico, eu terei o resultado desejado? Que resultado é esse? Aquele do objetivo e metas que foram elaborados lá na primeira reunião. Lembra da primeira reunião de briefing, quando a gente definiu o objetivo? Será que vai ter uma rentabilidade? Qual que é a minha justificativa? Vamos continuar no exemplo de desenvolvimento de produto e serviço, para ficar claro? Eu coloquei no material de vocês um dos dizeres que fala assim, ó, desenvolvimento do produto ou serviço, para quê? Para quê? Why? Para disponibilizar no mercado algo diferente para o consumo e assim aumentar o share mercadológico em X%. Olha como eu já estou justificando. Com o aumento de X%, a empresa terá um retorno lucrativo de X,Y%. Além de ter sua marca mais concretizada junto ao consumidor, fazendo com isso a valorização da marca empresarial. Percebam como a gente está justificando o trabalho de vocês? Vocês perceberam? Primeiro a gente tinha um produto, né? O que a gente estava vendendo? Um produto ou um serviço, ou um desenvolvimento de campanhas internas, né? Um treinamento de equipe, um desenvolvimento melhor de linha de produção, coisas desse tipo, tá? Primeiro a gente tem lá esse produto, o que, né?
what, né? E agora a gente justifica simplesmente com o porquê que eu tenho que criar um produto, ou valorizar um produto ou serviço, por que eu tenho que investir em tecnologia na minha linha de produção, por que eu tenho que dar um treinamento melhor para os meus colaboradores, por que eu tenho que formar melhor os meus capacitores, capacitores e as minhas equipes de seleção de pessoal no RH. Por quê? Justamente por isso. Tá certo? Porque eu preciso ter um aumento de share, ou um aumento de lucratividade, ou uma melhora de produto, ou uma atividade mais benéfica e mais rápida, decisiva, coesa com relação aos meus relatórios de produção financeiros, né? Uma distribuição melhor dos meus produtos, das minhas empresas, dos meus produtos disponibilizados no mercado através da logística. Então é aqui que eu justifico o meu trabalho. Tá? O porquê que eu estou criando um produto, por que eu estou desenvolvendo uma linha de produção, por que eu estou mexendo com logística, por que eu estou mexendo com financeiro, com o departamento financeiro, por que eu estou mexendo com o departamento comercial, por que eu tenho que investir nesses caras, nesses departamentos. Tá certo? Esse é o segundo W. Vamos para o terceiro? O terceiro é o where, gente. O que significa esse where? Esse where é de onde, né? Onde será feito esse plano de ação? Qual é o local que esse plano de ação vai ser implementado, né? Qual é o melhor lugar para esse plano de ação ser feito? A minha estratégia, qual que é o melhor lugar para eu implementá-la? Qual que é o melhor território para eu implementá-la? Há alguma possibilidade, ou melhor dizendo, há alguma impossibilidade por parte de algum participante, no caso, vou desenvolver uma melhor interatividade entre as equipes, entre os meus colaboradores. Tem algum empecilho que alguém não possa ir na minha reunião, no meu curso de desenvolvimento aí? Será que tem? É aqui que eu verifico. Vamos continuar no produto? Como que está escrito aí no material de vocês? Está escrito assim, ó, o produto ou serviço deve ser comercializado na região sudeste do Brasil, é um exemplo, tá? Região sudeste do Brasil, mais especificamente na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, tá? Uma vez que o target do produto encontra-se em maior número nessa região, tá certo? A comunicação deve ser realizada nessa área, uma vez que os impactos de mídia serão maiores nessa região de São Paulo. É uma questão de frequência, intensidade e alcance do número de pessoas. É aqui que eu verifico. Tá vendo como a gente fundamenta? É dessa forma que a gente fundamenta quando eu descrevo que eu vou estar disponibilizando como estratégia um produto novo no mercado, um serviço novo no mercado, ou uma logística. Aonde que eu vou implementar isso? É aqui. Como que eu fundamento? Dessa forma. Por que eu tenho que colocar esse plano estratégico nessa região? Por causa disso, disso e disso. Ou seja, por causa que o target especificado está lá, por causa que o produto é destinado para esse mercado, por causa que a mídia está mais nessa região, o poder aquisitivo da classe XYZ é maior nessa região. Então, o grau de sucesso é maior nessa região. Eu tenho que falar o porquê, eu tenho que justificar isso. Eu justifico isso através do where, né? Onde. Beleza? Vamos para mais um W. É aquele W de when, né? O que vem a ser esse when é quando será feito esse programa. Quando será feito esse plano de ação, né? É um cronograma, gente. Sabe aquele cronograma que as empresas fazem, que vocês vão fazer? Tipo, quando eu quero resultado? Eu quero resultado no final do balanço a cada ano. Então, do início do ano em X até o final do ano em Y, eu tenho que ter esse balanço.
tá certo? Então é um cronograma mesmo. Como eu falo que é quando deve estar pronto esse cronograma? Quando que vocês querem o resultado atingido? Ah, eu quero 5% do mercado, professor. Mas 5% quando? Ah, no próximo ano. Então, beleza. E quando que você vai ter que implementar o seu plano de ação aí para fazer com que a sua estratégia vire realidade? É aqui, tá? É o planejamento das etapas em desenvolvimento, tá certo? Ainda no nosso exemplo de produto ou serviço, tá? É simples como a gente fundamenta, ó. Como o produto possui uma influência pela sazonalidade, vamos colocar aí um produto sazonal como chocolate, né? Então, como o produto apresenta uma influência pela sazonalidade chocolate, pretende-se produzir, divulgar, entregar em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, coisas do tipo. Alguns de vocês vão falar assim, professor, mas o chocolate ele não é sazonal. Tudo bem, mas ele é impactado pela sazonalidade. Né? Ele é vendido o ano inteiro, mas chega na Páscoa, chega no Dia das Mães, chega no Dia dos Namorados, sempre tem aquilo. Chocolate, flor e presente, né? Para as mães, chocolate, flor e presente para os namorados, para as namoradas. É isso? Sempre que a gente verifica isso, né? Então eu tenho que ter um cronograma. Por exemplo, se eu quero aproveitar-me da Páscoa, eu tenho que verificar que a minha produção vai estar a pleno vapor em abril, em maio. Por quê? Porque é Páscoa e Dia das Mães. Então eu tenho que demonstrar no meu cronograma que em fevereiro a minha produção tem que estar redondinha, porque em março, ó, a gente vai produzir o maior número possível de chocolate, porque é nessa hora, em abril, por causa da Páscoa, que vai ter a maior saída. Tá certo? E aí eu tenho que verificar que, tipo, em abril e maio ela cresce, depois, professor, ela vai ter uma quedinha, né? O gráfico de produção vai dar uma caída. É por isso que eu verifico, tá? E outra coisa que eu coloquei no material de vocês, quando a gente faz esse cronograma temporal, a gente também deve buscar quais são as datas que o target de vocês tem dinheiro, né? Quais as datas que a pessoa tem dinheiro hoje, né? A maior parte, grande parte da população tem mais para o final do ano. Por que para o final do ano? Porque é lá que ele recebe o 13º, o abono, né? Algumas coisas assim, e que faz com que ele o quê? Faz com que ele invista mais nele mesmo, né? Faz com que ele gaste mais coisas com ele. Não tem aquela máxima? Ah, eu gastei tudo nas festas de final de ano e começo o ano aí com um monte de boletos para pagar. Tá vendo? Vocês têm que fazer o cronograma de investimento e retorno, de quanto que vocês vão vender, quanto que vocês estão querendo ter de retorno nessas datas comemorativas, se o produto ou o serviço de vocês for sazonais ou não. Ah, professor, mas pelo que o professor está falando, apenas em produto. Não, serviço também. Né? Ah, professor, mas eu não consigo fazer no RH. Sim, consegue fazer no RH. Quando que mais contrata? Né? Por que mais contrata? Qual é a época do ano que mais se contrata? Não tem aí esses trabalhos temporários de fim de ano, trabalhos temporários para Páscoa, coisas do tipo aí, ó, para RH. É uma estratégia, né, que tem que estar lá no planejamento de vocês, tá certo? Vamos para mais um W agora. Esse W que a gente vai falar é o who, né? Esse who é muito importante, porque ele designa competência, ele distribui as competências. Ele fala assim, ó, o who é quem vai fazer, tá? Quem vai fazer, a quem vocês vão passar a responsabilidade. Quer ver um exemplo? Se a estratégia de vocês for lançar um produto ou um serviço, ou valorar um produto ou um serviço, ou criar um produto novo, ou querer alavancar benéficias positivas para a marca, de quem que será a responsabilidade para fazer isso? Departamento de marketing. Então vocês vão pegar o planejamento estratégico e vão colocar lá
na mesa do gerente de marketing para ele desenvolver um produto novo, para ele desenvolver uma comunicação nova e coisas do tipo, né? Ah, professor, mas e no recursos humanos, né? No departamento de recursos humanos. Lembra da estratégia? Se for melhorar a equipe, se for dar palestras para melhorar a equipe, quem que vai ser o responsável por isso? Recursos humanos. Se a minha estratégia for contratar melhores profissionais ou profissionais com qualidades diferenciadas ou simplesmente com qualidades diferentes da que eu já tenho, ou qualificar os profissionais que eu já tenho na empresa, simplesmente quem vai ser responsável pela implementação do plano? Recursos humanos, né? Se for relacionados com logística, compra e venda, isso é o departamento comercial, que está ali, agregado com marketing, tá bom? Departamento de finanças, lembra-se que a estratégia foi desenvolver relatórios financeiros mais concretos, mais assertivos? Quem que é responsável por isso? Departamento de finanças, tá certo? Vocês estão vendo como a estratégia muda e essa responsabilidade do RU, ela vai falar para quem que você vai passar, qual é o departamento que você vai passar o planejamento estratégico. Não que os outros departamentos não precisem estar integrados, tá? A gente trabalha integrado todos os departamentos da empresa, mas tem aquele que vai carregar o bastão, aquele que é responsável pelo plano de ação, tá? E aí vai depender muito da estratégia, tá certo? Aí, indo para o fim, caminhando para o fim, a gente chega nos 2Hs. Quais são esses 2Hs? O primeiro é de Hall, né? Ou seja, o que significa isso? Como eu faço isso? Como isso será feito? Como que esse plano de ação será feito? Qual é o método que você vai utilizar para fazer esse plano? Tá certo? Eu tenho que buscar nesse método uma eficiência, tá? E essa eficiência tem que ser eficaz. Tá bom? O meu plano ele tem que ser eficiente e eficaz. Não adianta ele ser eficiente e não ser eficaz, e não adianta ele ser eficaz e não ser eficiente. Tá certo? Porque se acontecer algum ruído desse, não ser eficaz ou não ser eficiente, o plano, a minha estratégia vai por água abaixo. Tá certo? Eu preciso discriminar nesse método cada etapa, sabe? Tipo, cada objetivo, cada passo eu tenho que discriminar. Descriminar, escrever, transcrever. Nada vem por osmose, tá? A pessoa que tem que estar lendo o plano de vocês tem que saber, tem que ler e tem que escrever. Por exemplo, pegando o nosso produto aí do chocolate que a gente escolheu como exemplo para vocês, tá? Como que eu descrevo esse método? Falando assim, ó, a divulgação será em mídias digitais, também serão em mídias convencionais como o RTV, rádio e televisão, né? Também serão feitas ações promocionais no PDV. O que seria esse PDV? Ponto de venda, né? Onde os promotores, as ações promocionais serão compostas de X promotores, onde esses promotores irão estar vestidos com os uniformes ou roupas da empresa, que vão estar apresentando uma degustação, o nosso produto ao consumidor final, tentando fazer com que ele vá até a gôndola dos nossos produtos, visualize os nossos produtos de uma melhor forma, tenha o primeiro contato com os nossos produtos para verificar qual é a atitude do nosso consumidor, do nosso target, para avaliar se ele vai adquirir o nosso produto ou não. Eu tenho que descrever isso. E por que eu falo sempre em descrever? Porque vocês vão estar fundamentando o porquê vocês colocaram uma promoção, uma ação promocional para divulgar o produto ou o serviço, certo? Professor, dá um outro exemplo, por exemplo, pegar para vocês aí, pegar o pessoal de RH, quando está
melhorando a qualidade dos colaboradores, passando a dar cursos dentro da própria empresa para os colaboradores, né? Fazendo com que esses colaboradores se desenvolvam dentro da empresa. De que forma que eu posso fazer isso? Como que eu descrevo isso, professor? Assim, ó. O treinamento para melhor atribuir as qualidades que a empresa busca no produto ou no serviço serão realizados em salas próprias da empresa ou em uma sala X do hotel X. Por quê? Porque lá será realizado o evento Y. Tá? As palestras que a gente desenvolve, que vão ser ministradas nessa hora, nesse dia, nessa data, serão feitas por pessoas, por profissionais da própria empresa, porque tem uma maior confiabilidade. Ou as palestras ministradas, vamos dizer que seja uma palestra motivacional, vão ser utilizados por profissionais de diversas áreas, profissionais esses que possuem uma carreira ilibada, uma carreira de superação de obstáculos e conseguiu chegar ao topo. Por quê, professor? Porque eu quero motivar os meus colaboradores. Então eu vou lá, pego uma celebridade do esporte, por exemplo, né? Um multicampeão do basquete para dar uma aula como ele se motivava para entrar na quadra. Tá? Pega um treinador famoso aí de uma seleção de vôlei, uma seleção olímpica de vôlei que ganhou inúmeros títulos e tal, e vou falar por que eu escolhi esse cara para palestrar, tá certo? Pego alguma pessoa que é referência no setor de atuação da pessoa, né? Vamos se dizer, trabalho numa multinacional onde essa multinacional ela é uma montadora de veículos. Então, a palestra motivacional será feita pelo piloto XYZ. Olha que interessante, né? Isso falando de recursos humanos, né? Pessoal de finanças, trazer aí um mago das finanças, um mago da economia para falar, para palestrar, para explicar a função, né, de estar motivado no trabalho, coisa do tipo, tá certo? E aí a gente vai para o nosso último H, que é tão importante quanto o anterior, que é o how much, ou seja, quanto isso custa, né? Quanto isso vai custar? Isso eu falo, eu transcrevo, eu descrevo através de um cronograma orçamentário. O pessoal de finanças sabe muito bem disso, do que eu estou falando, mas para quem não sabe, é aquele cronograma de finanças que eu tenho. Investimento, retorno, investimento, retorno. Quanto eu custo para fazer, quanto eu terei de retorno. E a que tempo eu terei esse retorno, tá? Qual o valor máximo que eu consigo investir? Ou seja, o diretor de finanças, o diretor financeiro vai falar para o gerente de marketing, falar assim, campeão, você não consegue produzir esse produto não. Por quê? Porque para produzir esse produto, você vai precisar